Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Boa noite, meu nome é Francis Júnior e aqui estão presentes também Lorena Vieira. Boa noite. E Larissa Tassim. Boa noite. E vamos bater um papo com vocês sobre os direitos LGBTI. Você já imaginou ser agredido apenas por ser quem você é? E por abraçar, beijar ou andar de mãos dadas com quem você ama? Essa é a LGBTfobia, que pode ser definida também como a hostilidade geral, psicológica e social contra aqueles que supostamente sentem desejo ou têm práticas sexuais com indivíduos do mesmo sexo. É o que a população LGBTI não apenas imagina, como sente na pele todos os dias, a violência física e verbal, como também a discriminação. Estamos recebendo hoje na Rádio Unaerp a advogada e coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto, Letícia Duarte Hernandes, para entender mais sobre o assunto. Letícia, boa noite. O que significa a sigla LGBTI? Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês. É muito bacana e muito importante ter essa conscientização dentro das universidades. Não é muito comum. Então, parabéns pela proposta de vocês. Em relação à sigla, ela significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexo. Na verdade, transgêneros, me desculpem. Lésbicas são mulheres que sentem atração física e psíquica, emocional por mulheres. Os gays são homens que se interessam por outros homens. Bissexuais são pessoas, não estão na dúvida, não estão em cima do muro, tá? Pelo amor de Deus, gente. É o que a maioria das pessoas dizem por aí. Mas bissexuais não estão confusos. Bissexuais apenas gostam tanto de homens quanto mulheres. E pessoas transgêneras são pessoas que não se identificam com o órgão sexual, com aquele corpo biológico que elas receberam. Seria isso. Intersexo são pessoas, na verdade, que têm uma peculiaridade um pouco maior. Elas podem anatomicamente terem algumas características masculinas, só que alguns órgãos internos serem predominantemente do outro sexo. Então, são, por exemplo, homens com anatomia um homem que tem o corpo de homem mesmo, biologicamente falando, só que internamente ele possui, por exemplo, um órgão reprodutor feminino. Seria alguma coisa nesse sentido. E isso é genético, né? Eu não sei explicar se é genético ou não. Eu não sei te dar essa informação. Nossa, legal. Eu não sabia disso. Eu também não sabia. E qual o número estimado de vítimas no Brasil? No Brasil, a violência praticada contra a pessoa LGBT, ela a cada 27 horas. Uma pessoa LGBT é violentada a cada 27 horas. E esse quadro, ele no geral, a estimativa, na verdade, que eu estou dando para vocês, ela é de 2015 e ela foi levantada pelo Grupo Gay da Bahia, que é uma das ONGs aqui brasileiras pioneiras nessa temática. E eles fizeram esse levantamento dessas pessoas. Na verdade, o total acho que foram 300 e... Só um minutinho que eu vou olhar aqui a minha colinha que eu não lembro de cabeça. Ao total foram 318 pessoas assassinadas em 2015 por ódio. E desse número, 52 pessoas eram gays, 37% eram travestis, isso em percentual, tá, pessoal? 16% lésbicas, 10% bissexuais, 7% heterossexuais confundidos com pessoas LGBTs e 1% amantes de travestis. Então, a gente identifica por essa estatística que, na verdade, a LGBTfobia, ela existe sim, ela não é uma questão de mimimi, como a gente ouve falar muito por aí, ela é real e ela atinge tanto pessoas que se identificam como LGBTs, como pessoas que são heterossexuais, que são confundidas nas ruas com pessoas LGBTs. Por puro ódio, né? Eu vi, inclusive, uma vez, um pai e um filho estavam abraçados na rua e bateram neles. Exato, porque acharam que era um casal. Sim. Isso acontece muito. E mesmo que fosse um casal, qual é o problema de conviver com o diferente, com o que, né? Na verdade, eu acho que é um pouquinho mais complicada toda essa questão, porque a gente vive
num modelo estrutural social que ele é construído de uma forma muito reta, né? A gente só está acostumado com um tipo específico de relacionamento e com um tipo específico de pessoas consideradas comuns. Na verdade, todos nós aqui podemos ser o que a gente quiser, né? E a gente tem características masculinas e femininas dentro da gente. Sim. Então, embora sejamos mulheres, não significa que a gente não tenha características biológicas, psíquicas e físicas masculinas. Então, assim, é uma coisa que a gente não leva muito em consideração. Embora vocês aqui sejam homens também, vocês têm aí o lado feminino de vocês que se altera, né? E a gente acaba escondendo, né? Por todo esse medo de apanhar na rua mesmo. Exatamente. A gente reprime, né? Sim. Eu acho que é difícil para nós mulheres e é difícil para vocês homens também, essa questão toda. Sim. E você falou sobre os números, né? Esses números, eles são compatíveis aí com os dados regionais da nossa região? Local, eu não sei dar uma estimativa específica para vocês. Eu sei os dados de São Paulo, que os dados foram levantados também pelo Grupo Gay da Bahia em 2015, em que ocorreram 55 assassinatos motivados por ódio. Então, esse é o índice. Mas na região, a gente identifica também a intolerância e o ódio. Alguns casos emblemáticos que a gente teve aqui foi o da Luana Barbosa dos Reis. Nossa. O caso, ela foi agredida por policiais e morta, né? E o caso do Itaberli também, de Cravinhos. Que a própria mãe, na verdade, acabou matando o filho por não aceitá-lo como homossexual, né? Quantos casos ocorrem no ambiente familiar? Qual é a proporção, mais ou menos? Não exato. É uma questão delicada porque, na verdade, geralmente a violência contra pessoas LGBTs, na grande maioria, começa dentro de casa. Então, a gente tem esse mecanismo e esses modelos tradicionais, entre aspas, de famílias, que a gente vai reproduzindo ao longo do tempo. Então, as famílias, elas não estão habituadas a lidar com o diferente, o que não é muito comum, visivelmente, para elas. E aí, pais e mães entram em conflitos e acabam colocando, muitas vezes, os próprios filhos para fora de casa. E a questão das pessoas transexuais, transgêneras, é um pouco mais delicada ainda, né? A estimativa dessas pessoas de vida já é muito pequena. No Brasil, hoje, a estimativa é de 35 anos. Nossa. E são as que mais sofrem, né? Não aguentam, muitas vezes, frequentar ambiente escolar, justamente porque elas se identificam com um gênero incompatível ali com o corpo biológico delas. Então, muitas vezes, elas gostariam de ser chamadas por outros nomes e não são. E até a questão do banheiro, né? Nas escolas, muitas vezes. Sim. Né? Tem essa questão também. Tem essa questão também. Elas não sabem, muitas vezes, qual banheiro frequenta, ou se, de repente, frequenta o banheiro que é compatível com aquele gênero delas. Às vezes, a própria escola não está preparada, né? Exatamente. E a própria escola, às vezes, não permite, né? Porque eu sou de cidade pequena. E aí, lá tem, acho que, 2 escolas particulares. E na que eu estudei, hoje tem uma menina que se identifica como menino, gosta de ser chamada, inclusive, pelo nome de menino, mas a escola não deixa ela usar o banheiro masculino, ele, no caso. Só que também as meninas se sentem um pouco incomodadas com ele usando o banheiro feminino. Aí fica uma confusão que você não sabe o que faz. Já até levantaram a questão de talvez deixar ele usar o banheiro dos professores, mas também eles não permitem, não. A escola é meio rígida. Escola particular, principalmente. Eu acho que, no geral, a gente está numa sociedade muito rígida, estruturalmente falando. De uns tempos para cá é que a gente está permeando mais e buscando um fluxo mais móvel, né? Mas essa questão é delicada, ela está até pendente aí de discussão no STF, a questão do uso dos banheiros por pessoas transgêneras, né? Mas é isso mesmo, é difícil. E há medidas legais para combater a LGBTfobia? A LGBTfobia, ela não é tratada como crime no Brasil. A gente não tem uma tipificação penal. Então, o que acontece? A motivação geralmente é por ódio. Você tem a condição de fazer um boletim de ocorrência motivado por calúnia, difamação, injúria, são os crimes contra a honra. Ou se chegar a um aspecto de agressão corporal, você faz o boletim de ocorrência destinado para proteção física, né? Só que não existe a tipificação no Brasil. Na verdade,
tem uma iniciativa de todas as comissões da OAB do Brasil que é implementar justamente o Estatuto da Diversidade Sexual. Ele, na verdade, tem como liderança, na verdade, a Maria Berenice Dias, que na nossa área do direito é uma pioneira, ela é desembargadora aposentada e hoje uma das mais emblemáticas na luta aí contra a discriminação de pessoas LGBTs. E o Estatuto, ele prevê a tipificação da LGBTfobia, mas o Estatuto ele ainda não foi aprovado. A gente, inclusive, está colhendo assinaturas para que esse Estatuto seja deliberado aí pelo Congresso como iniciativa popular. Se isso acontecer, vão ter vários avanços em termos de assegurar mesmo direitos para pessoas LGBTs. E como que o agressor é penalizado? Porque a LGBTfobia não está no Código Penal, então ele não é crime ainda. Como que penaliza? Como que é essa com os agressores? A pena ela vai variar de acordo com o crime que foi praticado. Então, precisa haver a tipificação específica para injúria, calúnia, difamação, ou lesão corporal, assassinato, homicídio. Depende dessas hipóteses que a gente tem. Mas o que acontece, geralmente, tem a lei estadual de São Paulo, não sei se vocês conhecem. São Paulo é um dos pioneiros na defesa de pessoas LGBTs. E em 2001, fez a lei 10.948. Ela prevê a punição para agressores de pessoas LGBTs. Só que é uma punição mais de caráter administrativo. Então, a punição prevista por essa lei, ela engloba advertência, multa, e em caso de estabelecimentos comerciais, cassação da licença. Ou um período aí que o estabelecimento ficaria sem funcionar. E a Entendi. polícia, ela tem algum preparo em relação aos casos de LGBTfobia? Ela não tem um preparo específico. Pelo que eu tenho conhecimento, não existe esse preparo. E o que eu já acompanhei mesmo de alguns casos, inclusive da Luana Barbosa dos Seis, é totalmente o reverso, né? Um despreparo mesmo de atendimento e de acolhimento à pessoa LGBT. No caso da Luana, por exemplo, ela é uma mulher cisgênera. Cisgênero é quando eu biologicamente nasço como mulher e me identifico. A minha identidade de gênero é no sentido de feminino. Então, eu biologicamente sou mulher e me identifico como uma mulher. A Luana era uma mulher cisgênera e ela pediu, quando ela foi abordada pela polícia, para ser revistada por uma policial feminina. Sim. E, no caso, a polícia não atendeu essa solicitação dela e acho que vocês já sabem todo o desenrolar do caso. Dramático. Vamos entrar no trabalho da Comissão de Diversidade Sexual aqui na região, né? Qual o trabalho que vocês fazem e tudo mais? A comissão da OAB, Diversidade Sexual da OAB, ela entrou, na verdade, em atividade com a gente nesse formato. Somos eu, o André Eduardo Traver, o Lineker Martins e a Maria Eugênio Guciani Bife. Somos 4 integrantes. A gente está atuando desde o ano passado e o nosso foco é principalmente a questão da conscientização. A gente não tem um caráter militante como as ONGs têm, né? Então, a gente não faz acolhimento específico, emocional, jurídico de pessoas LGBTs, mas a gente promove eventos destinados à conscientização de toda a população, divulgação de informações e de direitos de pessoas LGBTs, mediante palestras e alguns outros projetos. Um dos projetos que a gente tem, inclusive, é um grupo de estudos. Os nossos estudos, eles começaram esse ano, lá na Casa da Advocacia, e os nossos encontros acontecem uma vez por mês. Então, o próximo encontro vai ser agora dia 6 de maio, às 10 horas da manhã. E a gente vai ter como debate justamente os aspectos civis e jurídicos, avanços e os retrocessos das pessoas LGBTs, né? Então, a gente tem esse foco mesmo de conscientização. E tem chamado bastante atenção, assim? Tá tendo bastante gente nesses projetos? No ano passado, na verdade, a gente começou faz muito pouquinho tempo. O ano passado, a gente promoveu alguns eventos bem bacanas. Quando vocês começaram? Quando que a gente começou? Foi mais ou menos em março, abril, mais ou menos, do ano passado. Tem um ano. Então é recente. É bem recente. É bem recente. A gente promoveu o ano passado um evento muito bacana relacionado à questão de discussão de gênero nas escolas. Porque a gente enfrentou, em contato com outras comissões da diversidade sexual da OAB do Brasil, a gente acompanhou alguns municípios que fizeram esforços tremendos para barrar a possibilidade de professores discutirem
dentro de sala de aula a questão de gênero. Então, a gente percebe, geralmente, isso aconteceu por iniciativa de prefeitos e também de vereadores. Então, é muito complicado. Esse ano, inclusive, a gente teve uma perda grande, que foi a retirada da discussão de gênero do Plano Nacional de Educação. Até o ano passado tinha. O governo ele fez essa alteração esse ano. Então, um dos eventos que a gente promoveu ano passado foi esse, destinado a discutir essa questão. E a gente trabalhou um pouquinho a questão da transexualidade. A gente promoveu uma outra palestra para discutir a questão da identidade de gênero, os aspectos mais psicológicos e jurídicos também da pessoa trans. Esse ano, de palestras, nós ainda não fizemos nada, mas a gente iniciou a nossa atuação com um grupo de estudos. A gente já tem algumas palestras já específicas para esse ano. Eu estava até comentando com o Franci que a gente vai trazer a Márcia Rocha, que é uma, assim, muito significativa para a gente. É a primeira advogada trans que conseguiu o registro na carteira da OAB e foi ela que fez todo o trabalho, que mobilizou mesmo toda a classe da advocacia para ter o nome social na nossa carteira. E a gente vai trazer também a Márcia Cristina Sampaio Mendes, agora em maio, na verdade, dia 16 de maio, se eu não me engano. É uma juíza do trabalho que ela vai falar um pouquinho sobre o assédio moral no ambiente de trabalho e a diversidade sexual. Então, vão ser eventos bem bacanas também. Vocês ficam convidados desde já. Onde vai ser? Todos os eventos que a gente faz acontecem na Casa da Advocacia. Na Casa da Advocacia. É na OAB, na Rua Cavaleiro Torquato Riso, 215. Ótimo. Você? A última, né? Isso. Existe alguma ONG ou trabalho social voltado ao atendimento aqui em Ribeirão Preto? Aqui em Ribeirão Preto existem algumas ONGs. Eu não sei especificamente qual é o propósito de cada uma delas. Se é de acolhimento de pessoas LGBTs, se elas prestam alguma assistência em termos psicológicos ou financeiros e físicos. Mas existem sim algumas ONGs. E algumas delas são ONG As Gatas, que é comandada pela Ágata. Uhum. Existe também a ONG Arco-Íris, que é tocada pelo Fábio de Jesus. E tem a Vitória Régia, que é a ONG que eu conheço um pouquinho melhor, ela foi, na verdade, fundada pela Regina Brito, que começou com um trabalho faz muito tempo, voltado principalmente para pessoas trans. O trabalho da Regina, ele é de longa data, e a filha da Regina, se eu não me engano, ela está fazendo um trabalho bacana na ONG, e elas prestam, era mais focado na assistência mesmo de saúde e conscientização de pessoas trans. Era um trabalho mais efetivo, de rua, de ver o que está acontecendo, quem que é violentado. Ela fazia um trabalho bem nesse sentido. O trabalho da ONG As Gatas é um trabalho... Eu conheço o trabalho que eles fazem do RG social, né? Nome social das pessoas trans. O que você acha sobre essa colocação, colocar isso em pauta, né? O nome social de uma pessoa, porque assim, a gente sabe que nas escolas, hoje, em algumas escolas, pode-se usar o nome social, né? Em alguns lugares também. O que é isso para as pessoas trans? Isso é um avanço para o LGBT? Na verdade, eu acho que esse direito específico para as pessoas trans é um direito mínimo de sobrevivência, de dignidade. Porque eu sou Letícia e eu gosto de mim do jeito que eu sou, do meu corpo do jeito que é, e eu me identifico como Letícia. Para mim, não é violento, não é nenhum ato violento se vocês me chamarem de Letícia. Então, para as pessoas trans, o cenário é totalmente o contrário. Muitas das pessoas trans, pelo simples fato de terem um nome com o qual elas não se identificam, é um ato de violência. E é um ato de violência reiterado e praticado todos os dias contra essas pessoas. Então, a importância do uso do nome social é, assim, fundamental. Eu acho que por um aspecto mínimo de respeito à vida, seja ela como for. E no Brasil, a gente teve uma conquista antes da Dilma sofrer um impeachment, que em 2016 foi aprovado um decreto permitindo o uso do nome social na esfera pública. Então, desde 2016, a gente tem essa possibilidade em âmbito nacional. Algumas instituições, algumas instituições de classe têm adotado também o uso. A OAB ela foi pioneira, por incrível que pareça. A gente é tida como uma
instituição bem tradicional, né, que vem aí de homens e tudo mais, mas a OAB ela tem se manifestado de um jeito muito inovador no aspecto da diversidade. Então, ela abriu a possibilidade de uso do nome social nas nossas carteiras e depois veio o Conselho de Enfermagem também recentemente esse ano. É de fundamental importância. Mas isso ainda está em vigor? Ou o impeachment? Não. O decreto ainda prevalece. Ah, sim. O decreto ele não foi derrubado, não. Embora tenham, assim, mobilizações do Congresso para tentar derrubar qualquer tipo de conquista de direito LGBT. Sempre tem. Sempre Uma tem. delas, principalmente, é a bancada evangélica, tá aí para derrubar. Tudo que é radical e que é extremista é complicado, né? Recentemente eu assisto pouquíssima TV, mas eu tenho percebido assim que a mídia, de um modo geral, está abordando melhor esse assunto. Só que algumas coisas, por exemplo, na questão das pessoas trans, principalmente as drags, eu sempre percebi, e também era um pouco preconceituosa pelo que eu via, que eles colocavam uma imagem muito escrachada, muito de símbolo de risada, símbolo de... Você acha que isso contribui para o preconceito, né? Porque a mídia é formadora de opinião. Muito. O que você pode falar pra gente sobre isso? E também se tá abordando melhor ou não? Eu acho que, na verdade, de uns tempos pra cá, a gente teve uma grande conquista. Eu falo a gente, mas a luta é mais das pessoas trans do que a nossa, né, especificamente. Mas algum movimento artístico, principalmente. Então, você pega bandas que eram totalmente invisíveis, pessoas que eram totalmente à margem da sociedade, elas estão conquistando um grande espaço hoje em dia. Então, exemplo disso é a Lineker, que hoje em dia a gente chama de Lineker, porque ela passou por um processo de transição, e ela hoje é considerada, e ela se vê como uma pessoa transexual. A Pablo também tá A fazendo Pablo. super sucesso. A Pablo eu não conheço. Pablo Vittar, nossa, Pablo eu maravilhosa. não conheço. Ela canta Maravilhosa. no... Só Sério? que Ela canta no Amor e Sexo. Programa Não ótimo conheço. também, que tá abordando todas essas questões das minorias. Só que ela, numa entrevista dela, falou que ela não se importa em como ela é chamada, seja o Pablo ou a Pablo, ela não liga, mas ela se veste como mulher. Ela E se identifica como mulher, sim. na verdade. E no dia a dia dela, ela se veste e Não, tudo. Não como é só mulher. uma questão Mulher. profissional Não, ou artística. não, é mulher Só mesmo. que ela disse que não, ela fala que pode chamar como quiser. Usando o ou a. Eu acho que a melhor forma de a gente respeitar uma pessoa também é como que você quer ser chamado. Sim. Nossa, eu perguntar. pensei nisso. Porque às eu vezes a pensei gente nisso na hora que trata você a tava pessoa falando. como o ou a, e de repente ela não se incomoda, ou pra ela é complicada Sim. essa questão. Às então... vezes não quer abordar, não quer, né, corrigir. Exatamente. Mas eu acho que a mídia, ela tem tratado... Eu acho que teve essa conquista de espaço artístico e social também, principalmente pelas pessoas trans. Só que eu acho que a mídia, ela infelizmente, ela estereotipa muito a imagem de pessoas LGBTs. Então, quando ela trata com naturalidade, ela é recriminada e ela para. Um caso disso foi uma das novelas da Globo, que eu não vou me lembrar agora, que duas atrizes extremamente gabaritadas, que são a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, elas fizeram um Recente, casal de né? lésbicas. Então, assim, era um casal extremamente tranquilo, natural. Você via ali uma demonstração pura de amor Sim. e o pessoal caiu em cima da Globo. Então, assim, a hora que você coloca um gay afeminado ou uma mulher masculinizada, É que incomoda, ok, tudo né? bem. É Então, motivo assim, de risada, vamos deixar. Exatamente. É alguma coisa nesse sentido. Existem programas muito bons. O Fantástico, ele fez recentemente, acho que o Liberdade de Gênero, Adorei. se não me engano. Era uma temática mas- meio de Alice, assim, lúdica, e foi muito legal. Foi uma abordagem muito legal. Foi uma abordagem bem tranquila e natural, eu acho. Mas também o programa Amor e Sexo tá fazendo bastante sucesso. Ele trata bastante das minorias, assim. Engraçado porque... E é na Globo também. É na Sim. Globo. E aí você fica meio perdido. Porque as novelas, o pessoal cai em cima, no programa tá todo mundo gostando. Mas é o horário também, né? Eu não sei se o horário interfere. Eu não sei, assim, qual é o X ali, o feeling específico disso. Mas eu acho que existe, sim, principalmente em novela. Eu nunca vi, até agora, por exemplo, um gay homem falando que seja um homem masculino sem
trejeitos femininos. Sem ou uma aquela coisa mulher. escrachada, né? É, exatamente. Então, assim, pelo menos até agora eu não vi essas circunstâncias, esses paralelos. É verdade. Conversamos hoje com a advogada e coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto, doutora Letícia Duarte Hernandes, né, sobre os direitos da população LGBTI. Agradeço a presença, Letícia. Obrigada a vocês, Muito viu, pelo obrigada. convite. Obrigada. Obrigado. Adorei a conversa. Foi muito boa. Acrescentou Também muito gostei construtiva. bastante. Estamos aí chegando ao fim. Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Acabou de ouvir. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Visite a página da Rádio UNAERP. www.jornalismonaerp.com.br/Rádio UNAERP.